A Câmara dos Deputados aprovou o segundo projeto do pacote de corte de gastos elaborado pelo governo. A proposta altera regras do benefício de prestação continuada e limita o crescimento do salário mínimo. E agora o projeto segue para o Senado. Bruno Pinheiro. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, chegou à Câmara disposto a concluir a análise do pacote fiscal. Nós estamos num período bastante sensível de fim de ano, mas com a esperança de que hoje a gente termine essas votações aqui na Câmara. Lira não descartou, no entanto, a possibilidade de reunir os deputados mais uma vez antes do fim do recesso, caso o Senado mude o que foi decidido na casa. Vai ter que dar um jeito de reunir para votar, né? Vamos esperar, não dá para a gente falar sobre conjectura, né? Não dá para a gente fazer suposições a respeito do posicionamento dessa ou daquela casa. Dando início aos trabalhos, Lira retomou a discussão da PEC do ajuste fiscal. Um dia após adiar a votação por quórum baixo, o presidente da Câmara liderou a votação que aprovou a emenda. No primeiro turno, foram 344 votos a favor e 154 contra, com 2 deputados do PT de Lula votando contra o texto e 18 do PL de Jair Bolsonaro a favor. Na segunda votação, o placar foi de 348 e 146 pela aprovação da proposta. Dessa vez, 2 petistas foram contra. Já o PL deu 17 votos a favor. Logo após a conclusão da PEC do ajuste fiscal, a Câmara iniciou a discussão do projeto que mexe com as regras do BPC e com o reajuste do salário mínimo. Apesar das cobranças por redução de despesas, o texto do governo acabou perdendo força e terá impacto menor no controle das contas públicas. Pelo texto do relator Isnaldo Bulhões, entre 2025 e 2030, o aumento real do salário mínimo deverá seguir a regra do arcabouço fiscal e que permite um crescimento mínimo de 0,6%, mas sempre limitado a 2,5% em relação ao ano anterior. Já em relação ao BPC, Isnaldo Bulhões suavizou as regras, mas manteve pontos como biometria obrigatória para novos benefícios e atualização cadastral, no mínimo a cada 2 anos, além de avaliação de médicos e técnicos do INSS para pessoas com deficiência. Que hoje nós estamos fazendo um BPC que não é o BPF, que é bom para fraudadores. Nós estamos ajustando um BPC com responsabilidade, que é para aqueles que mais precisam. A deputada Sâmia Bonfim alertou que, com as mudanças, as pessoas com deficiências leves ficarão de fora do BPC. Em se tratando de algumas questões de saúde mental, não é possível haver esse tipo de classificação, e aqui também se fala de que o acesso é possível para aquelas com grau moderado e severo. Portanto, autistas nível 1 de suporte ficariam excluídos da possibilidade de recebimento do BPC. Parte do pacote fiscal, a proposta foi a última a ser aprovada. O governo ainda teve mais uma vitória com a aprovação de projeto que adia o abatimento por bancos do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido de perdas com empréstimos inadimplentes. O Ministério da Fazenda diz que a medida deve gerar uma arrecadação superior a 16 bilhões de reais em 2025. Após horas de sessão, Arthur Lira, que está no fim do mandato à frente da Câmara, fez um breve agradecimento aos colegas. Tudo que a gente vive aqui dentro é muito intenso e eu sou um admirador dessa casa e a defendo com muita tranquilidade em todos os momentos bons e ruins, né? Tudo que ela proporciona ao Brasil, muito criticada, muito debatida por sua polaridade, às vezes a gente de dentro mesmo faz uma ebulição muito forte, mas ela é isso, é essa diversidade boa.
O deputado disse em entrevista à TV Câmara que todas as aprovações foram fruto de muito diálogo. Votando todas as matérias para que o arcabouço seja respeitado, a responsabilidade fiscal seja mantida e a gente tenha no parlamento o máximo respeito pela economia, pela preservação da renda, pela diminuição da inflação, que machuca muito as pessoas mais pobres. E essa nossa preocupação, que muitas vezes é incompreendida, tem que ser feita muitas vezes cortando na carne, doendo, em sessões dolorosas como essa, que a gente tem um programa como o BPC, que tem uma função social imensurável, correndo riscos de ser extinto por falta de um critério, de um filtro mais justo, de pessoas que não têm necessidade, que usam indevidamente. O líder do governo, José Guimarães, comemorou o avanço do pacote fiscal. Pode até não ser tudo, mas nesse momento foi um conjunto de medidas que ajudam o Brasil e ajudam, sobretudo, a economia brasileira. A estimativa inicial do governo era economizar cerca de 70 bilhões de reais com as medidas aprovadas.